Dentre todos os seres da DC, um dos mais poderosos e relevantes são os anjos, as primeiras crias de Deus. E nesse vídeo eu vou falar dos principais anjos e sobre as suas castas. Então, se quiser saber mais sobre a mitologia de Deus e dos anjos, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. Então, nesse vídeo eu vou falar das castas, das hierarquias angelicais, e vou falar também dos principais membros de cada uma dessas castas. E nós vamos começar com os arcanjos. Os arcanjos são a elite celestial e um dos mais antigos seres do universo DC. Antes mesmo de Deus, ou a presença, criar o multiverso, ele criou dois irmãos, no caso o Miguel Demiurgos e o Samael. Para o Miguel, Deus deu a capacidade de criar todo tipo de matéria, e para o Samael, Deus concedeu a capacidade de moldá-la, tornando assim o Miguel um criador e o Samael um tipo de arquiteto do universo. Mas tempos depois, Samael inicia uma rebelião contra Deus, recrutando vários anjos para sua causa. E essa atitude colocou ele em rota de colisão com seu irmão Miguel e com as suas tropas. E na batalha, Samael foi derrotado e expulso do paraíso. E após esse evento, Samael passou a ser chamado de Lúcifer. E ao contrário de que muita gente pensa, o Lúcifer não foi preso ao inferno. Ele foi para essa região apenas para escapar da onipresença de Deus. Mas ele sempre foi capaz de sair de lá quando quisesse. O Miguel e o Lúcifer fazem parte do top 4 seres celestiais mais poderosos que existem. Mas esses dois não foram os únicos arcanjos. Outros arcanjos criados foram Rafael, Gabriel, Raguel, Helel, Uriel e Saraquel. E embora você seja apenas um ser humano, você pode ser um anjo para a gente, se deixar aquele like. Isso é bem simples, mas ajuda demais a gente. É quase uma ajuda divina. Eu conto com vocês e agora vamos continuar. E ainda dentre os arcanjos, outro que se destaca é o Gabriel Hornblower. E isso porque ele é o terceiro dentre aqueles 4 mais poderosos seres celestiais. Ele já foi capaz de derrotar um Lúcifer enfraquecido, e já foi capaz de destruir um aspecto da presença, e não a presença em si como muita gente afirma. E junto com Lúcifer, ele já foi capaz de barrar um ataque de Miguel e de seus anjos. E agora, antes de passar para as outras hierarquias angelicais, você precisa entender a Pax Dei. A Pax Dei é o exército dos anjos, responsável por manter a paz divina. Pax Dei significa literalmente a paz de Deus. E agora que vocês sabem disso, vamos ver um pouco sobre os serafins. Os serafins estão entre os anjos mais poderosos e são os soldados de linha de frente e a elite da Pax Dei. Eles são ditos como os mais brutos e violentos, e o seu principal representante é o Metatron. O Metatron é o quarto da lista dos mais poderosos do paraíso. Ele é tão forte que já foi o segundo na hierarquia de comando do céu, atrás apenas da presença. Tanto que quando a presença foi morta, entre aspas, pelo Gabriel, ele assumiu a posição. Ele também é constantemente referido e considerado um arcanjo. Isso graças ao seu enorme poder. E a próxima casta são os tronos. Os tronos estão entre as 3 castas mais poderosas, tanto que eles exercem posição de destaque na Pax Dei. Eles são nada menos do que os comandantes da Pax Dei. E quem já foi considerada um trono foi a Aradia Morningstar, que é filha do Lúcifer com uma deusa olimpiana. Essa seria uma personagem muito interessante, mas infelizmente é muito pouco aproveitada. E a próxima casta são os principados. Esses anjos são medianamente poderosos e são muito mais numerosos do que as demais castas. Eles têm a função de supervisionar o céu. Infelizmente, nenhum principado foi amplamente explorado, mas talvez o mais relevante seja o Zadkiel. E a próxima casta é a casta das virtudes. Essa casta é ainda mais numerosa do que os principados e de poder semelhante.
Eles são guerreiros e normalmente subordinados ao Metatron. Seu principal nome é o Anjo Zauriel. O Zauriel ficou conhecido por ser extremamente devoto e até um pouco sanguinário. Ele adora combates e se destacou nos ataques celestes ao inferno. Ele segue qualquer ordem dada, inclusive de assassinatos. Ele é considerado o cara dos trabalhos sujos do paraíso. E também é um dos anjos mais presentes no universo regular da DC. E dessas castas mais baixas, ele é certamente um dos mais fortes. Também temos uma casta chamada Ariel, que são os Anjos da Guarda. Eles não são muito poderosos e passam mais tempo aqui na Terra protegendo os mortais do que em missões complexas. E para finalizar as castas, nós temos os Querubins, que é a casta mais limitada de anjos. Eles só fazem missões muito simples da Pax Dei e possuem a utilidade de ser um tipo de faz-tudo. Eles não são bons em nada, mas servem como mão de obra não especializada. E também, galera, alguns outros anjos merecem um destaque especial, como é o caso do Sandalphon. O Sandalphon é um anjo caído, aliado de Lúcifer, que apunhalou Miguel pelas costas. E esse ataque quase matou o Miguel, o que geraria uma liberação de energia tão grande que poderia destruir toda a criação. E após isso, o Sandalphon usou algo como o DNA do Miguel para criar um exército de mestiços para poder atacar os céus. Olha a audácia desse corno! E graças a ele surgiu a Elaine Belloc, uma mestiça filha de ninguém menos do que Miguel. E como no contexto da DC, os mestiços de anjos e demônios costumam ser ainda mais poderosos do que os seus pais, a Elaine vai se tornar ainda mais poderosa do que o Miguel e vai ser provavelmente a sucessora da Presença. Então no futuro, ela possivelmente se tornará o ser mais poderoso da DC. E outros mestiços como o Kal, irmão da Elaine, também possuem alguma relevância. E eu acho que com isso eu já acrescentei informações úteis e interessantes sobre a angelologia do universo DC. E agora eu pretendo trazer a continuação desse vídeo e também começar a falar de cada um desses anjos separadamente. Então eu gostaria de saber de vocês, quais desses anjos vocês gostariam de ver aqui no canal? O anjo mais pedido nos comentários será o primeiro que farei. Então, se você quiser saber mais sobre Miguel, Lúcifer, Gabriel, Zauriel, Sandalphon, Elaine, deixe aqui nos comentários. E se gostaram desse vídeo, eu posso trazer mais sobre a Pax Dei e as Hosts, que são as divisões da Pax Dei. Mas para eu trazer isso, eu preciso saber se vocês gostaram. Mas eu só vou saber disso se vocês deixarem o seu like, a sua inscrição para não perder os próximos vídeos e também compartilhar com um amigo que possa ter interesse pelo tema. Eu conto demais com a ajuda de todos e até a próxima!